o cara 200 por hora na curva. Mas é por isso, o óleo cai, se você não tem óleo, você não consegue empurrar uma tampa e a outra se mover. Perfeito? É o princípio de Pascal que faz isso. Alicate hidráulico, tudo que tem esse princípio hidráulico é baseado no princípio de Pascal. Maravilha? Quer ver? Diretor, antes de eu falar do teorema de Arquimedes, vamos fazer esse outro aí, ó. Inventou as coisas pra perturbar a gente, a Gisele falou. Que nada, Gisele. Olha aí. Pra trocar um pneu aí, tu precisa do Pascal, cara. Ó. Olha aí, questão. Essa daí é do Enem. Caiu no Enem essa questão, hein? Olha lá. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Aí, ó, hidráulica, a palavra hidráulica. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga. Então é isso, ó, tu tá empurrando esse fluido numa área pequenininha e aí ele vai empurrar uma tampa numa área maior. Você vai multiplicar a tua força. Ó. E dessa forma aciona um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Então a bomba faz a força numa tubulação e a cabeça do pistão é que vai levantar, ó, a plataforma. A área da cabeça do pistão é 5 vezes maior do que a área da tubulação. Acabou, ele tá te dando isso aqui, né? Ele tá te dizendo que uma área é x, a outra área é 5x. Uma área é 5 vezes maior que a outra. Volta lá. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional igual a 10, deseja-se elevar uma pessoa de 65 quilos em uma cadeira de rodas de 15 quilos sobre uma plataforma de 20 quilos. Então tu tem que levantar 65 mais 15, que dá 80, mais 20. Você tem que levantar um total de 100 quilos. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba? Lembra que o motor da bomba é o que faz a força na tubulação estreita. É o F1, é a força na areazinha. Qual é a força que você tem que fazer na areazinha para você obter a força necessária para levantar 100 quilos? Com velocidade constante. Então vamos embora, vem comigo. Olha aqui, ó. Se liga. Vamos lá. Questão do Enem, hein? Essa questão aí. Então, questão 1. Você tem aqui a plataforma grandona lá, ó, que tem área 5 vezes maior, e você tem aqui a tubulaçãozinha que tem uma área X. Ele quer saber quanto vale essa força 1 aqui, ó, que você faz nessa área X, para que você obtenha aqui na área 5x, que a área do pistão é 5 vezes maior, né? Esse aqui é o sistema lá hidráulico. Essa área 5x vai fazer uma força para cima para poder levantar com velocidade constante 100 quilos. Aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho de leis de Newton. Ó. Esses 100 quilos, eles estão sofrendo uma força para baixo, proveniente do campo gravitacional da Terra, a famosa força-peso, não é isso? Então esses 100 quilos, ó, a gente já estudou isso, está sofrendo um peso aqui, ó, peso é mg, então se a massa é 100 quilos, esse peso vai ser 100 vezes 10, 1000 newtons. Então esse peso é de 1000 newtons. Cara, a força que eu tenho que fazer para cima, para poder levantar com velocidade constante, é também 1000 newtons. Mestre, mas se você fizer 1000 newtons, isso aí não fica parado? 1000 para baixo, 1000 para cima? Lembra da primeira lei de Newton? O que dizia a primeira lei de Newton? Ó, primeira lei de Newton dizia que se a força resultante é zero, que é esse caso aqui, o cara está sofrendo 1000 para baixo, 1000 para cima, né? Esse corpo aqui, então, a força resultante é zero. 1000 para baixo, 1000 para cima, se anulam.
Mas se a força resultante é zero, o corpo pode estar parado ou em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Se você faz uma força para cima maior do que 1000 newtons, maior do que o peso, ele não sobe com velocidade constante. Ele subiria acelerado. Para ter velocidade constante, a força resultante tem que ser zero. Então tu tem que fazer para cima uma força igual ao peso. Perfeito? Então tu vai fazer uma força F1 aqui e você quer obter uma força para cima de 1000 newtons. Pronto, acabou. Olha lá. Vou jogar no princípio de Pascal. Ó. Fiz uma força F1 numa área 1, que é X. A força F2 que eu tenho que obter é 1000 newtons. Certo? Porque eu quero levantar aquela plataforma com a pessoa, com a cadeira, 100 quilos. E qual é a área? A área onde a plataforma está 5 vezes maior. Então acabou, né? Se a área é 5 vezes maior, a minha força vai multiplicar por 5. Certo? Eu vou ter que obter 1000, eu só preciso fazer 200. Óbvio. Olha lá. Eu vou cortar aqui, ó. Esse X com esse X, que é o valor da área, que eu não sei. Área e área. X corta com X. Multiplica cruzado, não. Já tem o F1 ali, ó. Então fica F1 igual a 1000 dividido por 5, que dá 200 newtons. Pronto. Simples assim. Então eu faço 200 newtons e obtenho a força de 1000 newtons. Porque afinal de contas eu estou fazendo 200 newtons numa área pequenininha e eu estou obtendo numa área 5 vezes maior uma força 5 vezes maior. Simples ou não? Hã? O que tu acha? 5x, o Alex Santos falou ali. Meu Deus, eu entendi, a Musa Nisei falou. Que maravilha, Musa Nisei. Oh, que legal. É isso, questão número 1. Show? Cadê? Dá o... Deixa eu ver lá o gabarito. Olha lá, gabarito letra C. Então volta lá para você tirar um print dessa minha... Questão número 1 e do princípio de Pascal, do teorema de Pascal. Ó, o Moreno falou de boas. O Luiz Fernando, entendi, mas não saberia fazer. Não, mas o Luiz Fernando, relaxa. É isso, é um primeiro momento. O importante é isso. Nesse primeiro momento é você entender a lógica da parada. Entendi a lógica. Agora, saber fazer é treino, é prática. Tem que praticar, tem que fazer exercício. Bom, a galera já printou? Eu quero falar agora do teorema de Arquimedes. Cara, Arquimedes tem uma história. A história de Arquimedes, a história da Eureka. Tá ligado nessa história, diretor? Já ouviu falar, né? Eureka. Mas sabe como é que é essa história? A história é o seguinte. Eureka significa já sei, descobri, ou algo do tipo. Encontrei, né? E é um termo que a gente usa hoje no dia a dia, assim, né? Quer dizer, a gente não usa, mas você vê às vezes em novela, em filme, né? O cara fala assim, Eureka! Eureka significa já sei, tive uma ideia, algo do tipo. E aí a história era o seguinte, o rei, olha que bacana, o rei, ele deu uma quantidade de ouro pro Arquimedes não, ele deu uma quantidade de ouro para um cara lá, o ourives da cidade, lá o ferreiro, sei lá, para fazer uma coroa de ouro. Vamos supor aí, 500 gramas. Ó, toma aqui, 500 gramas de ouro para você fazer uma coroa para mim. Aí o cara, não, beleza, rei, deixa comigo, vou fazer. Aí o cara foi lá, fez a coroa, entregou ao rei, o rei olhou aquela coroa bonita, falou, cara, bacana, gostei. Botou lá, viu que tinha 500 gramas mesmo, show. Só que o rei era um cara meio desconfiado, e o Arquimedes era tipo o sábio do reino, né? Era meio que um braço direito dele ali, um cara fazia armas e tudo mais, tudo com a ciência, era um cara muito inteligente. Foi o cara que descobriu as polias móveis, foi um cara que fez uma arma com um espelho côncavo. Arquimedes era cheio dessas tretas. Aí ele chegou pro Arquimedes e falou assim, Arquimedes, pô aqui, coroa maneirona, 500 gramas de ouro, dei pro cara, o cara me devolveu a coroa e tal, beleza. Só que eu tô aqui na dúvida. E se esse cara me enrolou? Por exemplo, esse cara, diretor, poderia ter feito uma coroa
de 450 gramas de ferro, aí pega 50 gramas de ouro, joga por cima, derrete, joga por cima 50 gramas de ouro. O famoso banhado a ouro. Aí ele te entrega uma coroa de 500 gramas, que aparentemente é ouro. Mas tu não sabe se dentro tem ouro. E o cara podia ter embolsado 450 gramas de ouro. Botou ferro no lugar. Aí ele falou, Arquimedes, resolve esse problema pra mim. Tu que vai ter que descobrir se essa parada é de ouro mesmo ou não. Mas sem quebrar a coroa. Se tu quebrar a coroa, eu sei fazer. Eu quero que tu faça isso sem danificar. Aí o Arquimedes, cara, meu irmão. Não, vai lá, resolve aí. Arquimedes foi pra casa, foi pensar nisso. E, cara, já se passavam alguns dias, né? E o rei cobrando. E aí, Arquimedes? E aí? E o Arquimedes, pô, não sabia o que fazer, né, irmão? Já coroa perdendo a garantia. Já tava perdendo a garantia. E o cara já doido pra ligar pra poder entregar, né? Mercado Livre, entrega full, entregou rápido, ele já doido pra devolver. Inclusive, se quiser botar um dinheiro aqui de propaganda, né? Fica à vontade. Cara, o Arquimedes foi tomar um banho, encheu a banheira com água, até a boca, e aí ele entrou. Quando ele entrou na banheira, né? Corpinho, tirou a roupinha, entrou na banheira. Quando ele entrou na banheira, uma parte da água saiu. Óbvio, né? Porque tava até o talo, molhou o banheiro todo. Só que aí foi nesse momento que ele pensou, peraí, cara, o meu corpo que agora tá dentro da banheira, tá ocupando um espaço. Esse espaço que o meu corpo tá ocupando, antes de eu entrar na banheira, estava sendo ocupado pela água. Mas como o meu corpo entrou, a água que estava nesse local teve que sair para o meu corpo entrar. Então a água que saiu e molhou o banheiro é justamente, o volume de água que saiu é justamente o volume do meu corpo. Foi quando ele concebeu essa famosa frase que você já ouviu falar, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Foi quando ele se ligou nisso. Ele falou, cara, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se meu corpo entrou, a água teve que sair. E aí, com isso, ele pensou numa ideia de solucionar o problema da coroa. A emoção foi tão grande, ele estava se sentindo pressionado, que ele saiu da banheira nu e gritou, Eureka! Tipo, já sei! E saiu correndo nu pelo reino para falar com o rei, para contar ao rei qual seria a ideia dele. E qual era a ideia dele? Pô, fantástico. Olha aqui, que brilhante. Pô, esses caras eram muito gênios. Olha aqui. Aí ele pensou o seguinte, diretor, vou pegar dois baldes com água, vou encher até a boca aqui, ó, de água. Certo? Em um dos baldes eu vou botar uma barra de ouro de 500 gramas. E no outro balde eu vou botar a coroa, que também é de ouro, supostamente, e também tem 500 gramas. Então, se os dois têm a mesma massa e os dois são feitos de ouro, tem que sair a mesma quantidade de água nos dois, porque os dois têm que ter o mesmo volume. Essa que era a grande sacada do Arquimedes. Se sair uma quantidade de água diferente aqui, ou mais ou menos, é porque o cara misturou alguma coisa ali. E aí? E qual o desfecho? O cara era 7-1 ou não? Então, na verdade, alguns historiadores defendem que isso foi uma lenda, isso não aconteceu. Mas alguns relatos dizem que Arquimedes não viu diferença na água que saiu. Então o cara foi honesto. Mas outros relatos dizem que, caso tivesse misturado ferro ou qualquer outro tipo de metal, a densidade do ouro e do ferro é muito próxima. Então a diferença que sairia de água seria tão pequeno que o Arquimedes, naquela época, não tinha aparato suficiente para perceber essa diferença. Então a gente não sabe de fato se essa história aconteceu, ou a gente não sabe também se o cara, né, furtou o ouro do rei ou não. Porque se tivesse acontecido, vamos supor, aconteceu, o Arquimedes não ia perceber. Mas aí também ficou todo mundo feliz, né? Porque o cara embolsou um dinheiro do rei, o rei já precisa de ouro para quê? Já tá cheio de ouro mesmo, ganhou a coroa dele, o Arquimedes descobriu a parada, ficou todo mundo feliz. Perfeito? Tá, mas o que é o Teorema de Arquimedes, né? O Teorema de Arquimedes, ele mostra o seguinte. Ele mostra que um corpo imerso em água vai sofrer uma força
vertical para cima, por conta da diferença de pressão. Porque a gente viu agora no teorema de Steve, né? Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então a pressão do fundo do corpo, aqui no corpo, né? A pressão no fundo do corpo é maior do que a pressão no topo. Consequentemente, surge uma força de baixo para cima maior do que a força de cima para baixo. Então todo corpo imerso num fluido, pode ser totalmente imerso ou parcialmente imerso, vai sofrer uma força na vertical para cima, que a gente vai chamar de empuxo. Essa é a força empuxo, para cima. E sabe qual é a fórmula do empuxo, diretor? Essa tu vai gostar. O empuxo é, olha aqui, ó, Vasco da Gama. O empuxo é Vasco da Gama. Por quê? Porque sempre aponta para cima. Tá sempre subindo. V é o volume submerso do corpo. D é a densidade do líquido, ou do fluido, né? Que você está imerso. Não é a densidade do corpo, é a densidade do fluido. E G é a aceleração gravitacional. Isso aqui é o que a gente chama de empuxo. É uma força. É uma força. Então, por exemplo, esse corpo aqui que está boiando. Por que ele está boiando aqui? Porque ele sofre um empuxo para cima e um peso para baixo. E se ele está parado, é porque o empuxo tem o mesmo valor do peso. Quer ver um exemplo? Vamos a um exemplo. Imagine que eu tenho aqui, ó, a água aqui, papapá. Aí você coloca aqui uma tábua de madeira. Vamos supor. Aí ela tá ali, ó, boiando. O que acontece? Bom, essa tábua tem um peso, certo? E como ela tem essa parte aqui, ó, olha aqui a parte que está imersa, ó. Tá vendo que tem um volume aqui da tábua que tá dentro d'água? Esse volume submerso vai entrar aqui, ó. Densidade da água, que é fixa, e gravidade, que é fixa. Então o volume submerso vezes a densidade da água vezes a gravidade vai dar o empuxo. Esse empuxo, para que a tábua fique boiando aqui em repouso, esse empuxo tem que ter o mesmo valor do peso. Perfeito? Se o peso for 50 newtons, o empuxo aqui tem que ser 50 newtons. Pronto. Agora vamos supor que você vem aqui e coloque sobre a tábua um objeto pesado. O que aconteceu? Cara, agora o peso total aumentou. E para isso aqui ficar em equilíbrio, o empuxo tem que aumentar. Porque o empuxo tem que ter o mesmo valor do peso. Para o empuxo sustentar esse peso e o troço não afundar. Como é que o empuxo aumenta? Aumenta a densidade do líquido? Não, pô, a densidade da água é a densidade da água, não muda mais o valor. Aumenta a aceleração gravitacional? Não, pô, a gravidade da Terra não vai mudar. O que pode mudar para poder o empuxo aumentar? Aumenta o volume submerso. É por isso que quando você coloca um objeto aqui, o que acontece com essa tábua? Ela afunda um pouquinho, né? Sim, sabe por que ela afunda? Ela afunda porque ela precisa agora deslocar um volume maior, ó. Agora, olha a parte que fica submersa. Fica essa parte toda submersa. Então o volume submerso aumentou? Aumentou o empuxo. Aí esse empuxo se iguala ao peso e aí o troço fica parado. E se tu botar mais um objeto aqui? Aí já era. Porque aí eu aumentei o peso, eu vou ter que aumentar o volume submerso. Aí a tábua afunda, já era. Aí o corpo afunda todo, deslocou o volume total dele e não foi suficiente para o empuxo se igualar ao peso. Aí afunda. Sabe um exemplo disso aqui? Filme do Titanic. Já viu o filme do Titanic, diretor? A galera não sei se já viu. Pô, se viu, ó, Pô, se não viu, tem que ver. Titanic meu irmão, é obrigatório.
É isso. Então, assim, eu não vou ter nem medo aqui de dar spoiler, porque não é um filme atual. Tu tinha que ter visto. Mas, ó, no final, quando o navio afunda, tá lá a Rose em cima da tábua de madeira e o Jack fica na água, né? Tu lembra dessa época? Que todo mundo ficou meio que, pô, o Jack também burrão, por que ele não subiu na tábua e morreu? E o Jack morre no final e não se salvou, só a Rose ficou salva e tal. E aí todo mundo ficou, pô, desdenhando do Jack, que o Jack era um imbecil porque não subiu na tábua. Aí que tá, cara. Aí eu lembro que na época até lançaram um monte de coisa assim, posições que o Jack e a Rose podiam ficar, um do lado do outro, os dois sentados, os dois não sei o quê, né? Brincando, zoando com o Jack. Mano, a questão não é a área da tábua. A questão é que se o Jack sobe na tábua, diretor, o peso total ia aumentar. E para aquilo ali ficar flutuando, o empuxo tem que aumentar para igualar o peso. Como é que o empuxo aumenta? Com volume submerso. A tábua ia afundar. A tábua teria que afundar. Ou você acha que o Jack ia ficar em cima da tábua com a Rose e a tábua ia continuar com a mesma parte submersa? Não, pô. Se o Jack sobe na tábua, a tábua afunda. E quando a tábua afunda, ficariam os dois na água. A tábua era fina, não tinha como. Então morreriam os dois. Jack deu a vida. Jack, o último dos românticos. E o pessoal zoando o Jack. Jack deu a vida pela amada. Não é isso? Era pra ser um cara aplaudido, mas na verdade a crítica na época foi que ele era imbecil. Que nada. Jack era muito inteligente, sabia de empuxo. Porque o volume submerso tem que aumentar, pô. Compreende ou não? Ah lá, a Ellen falou, ia afundar. Exatamente, Nanda, o último romântico. Faz sentido, ó. A Bia falou, mas ele era magrinho. Então, mas era magrinho, mas tem ali uns 70 quilos, cara. É 700 newtons a mais. O volume tinha que afundar, cara. Tinha que aumentar o volume submerso. A tábua tinha que afundar e ia acabar molhando os dois ali, entendeu? E ele não tinha como sair para procurar outra tábua. Que tava mó fuzuê ali, todo mundo querendo arrumar alguma coisa para chegar alguém ali, jogar a Rose na água e roubar aquela tábua que ele já tinha, não custava muito. Então ele tava ali protegendo ela, defendendo ela. Pô, que isso? Jack é um gentleman. Não é isso? É Jack, pô, não é Chico. Gostou dessa? Deixa? Ô, Jack é brabo, filho. Muito bem, vamos lá. Vamos pra mais uma? Vou fazer uma aqui, ó. Olha aqui essa aqui. Essa é do Enem, ó. Olha lá. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro com graduação de 0 a 50 newtons, um cubo maciço de homogêneo, de aresta 10 centímetros e 3 quilos de massa. Inicialmente, foi conferida quando o cubo era preso, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Então assim, eu peguei o dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho como se fosse uma balança, né? Ele mede, na verdade, a tração. Então eu pendurei o bloco numa corda e quando eu estava suspenso no ar, tudo bem. O bloco que tem 3 quilos, o dinamômetro indicava 30 newtons. Sim, porque o peso é 30 newtons. Para o bloco ficar parado, a tração para cima tem que ser 30 newtons. Vou desenhar isso daqui a pouco. Só que quando ele pegou, olha lá, e colocou o cubo na água do lago até metade do seu volume, até que metade do volume ficasse submersa, foi registrada uma leitura de 24 newtons no dinamômetro. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, quanto vale a densidade da água nesse lago em grama por centímetro cúbico? Então vem comigo, ó. Olha aqui. Vamos lá, questão 2. Eu tenho, então, primeiro ele pegou o bloco, suspendeu aqui no ar. Um bloquinho de 3 quilos, ó. Fiquei segurando aqui esse bloquinho de 3 quilos. Adivinha? O dinamômetro indicou 30 newtons. Ou seja,
A tração aqui, ó, sobre o bloquinho, né, essa força que a corda está fazendo para cima, foi de 30 newtons. Ora, é óbvio, porque o peso do bloco vale quanto? 30 newtons. Ele tem massa de 3 quilos, o peso é mg, o peso também é 30 newtons. Então eu tenho uma tração de 30 newtons para cima, um peso de 30 newtons para baixo, e ele ficou parado. Perfeito. Até aí, problema nenhum. Só que agora ele colocou, olha lá, ele colocou o bloco com metade do seu volume submerso. Se ele colocou o bloco com metade do volume submerso, ele viu que a tração agora valia 24 newtons. Mas o bloco continua tendo 3 quilos, então ele continua tendo um peso de 30 newtons. Né? Massa vezes a gravidade. A massa do bloco não mudou. Então continua sendo 30 newtons para baixo. Só que a tração agora, né, que é o que o dinamômetro está indicando, só vale 24 newtons. Ou seja, está faltando 6 newtons para cima aí para que esse bloco fique em equilíbrio. E esse bloco está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, ele falou isso. Se ele está em equilíbrio, ó, quem é que está fazendo esses outros 6 newtons? O empuxo. Porque quando ele colocou na água, a massa do bloco não mudou. Então continua sendo 30 newtons para baixo. Só que a tração agora, né, que é o que o dinamômetro está indicando, só vale 24 newtons. Ou seja, o bloco não mudou. Então continua sendo 30 newtons para baixo. Só que a tração agora, né, que é o que o dinamômetro está indicando, só vale 24 newtons. Ou seja, está faltando 6 newtons para cima aí para que esse bloco fique em equilíbrio. E esse bloco está em equilíbrio. O que está indicando só vale 24 newtons. Ou seja, está faltando 6 newtons para cima aí para que esse bloco fique em equilíbrio. E esse bloco está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, ele falou isso. Se ele está em equilíbrio, ó, quem é que está fazendo esses outros 6 newtons? O empuxo. Porque quando ele colocou na água, ficou uma parte submersa, passou a atuar sobre o bloco uma força na vertical para cima, que a gente chama de empuxo. Então é isso, ó. Essa matéria aqui a gente meio que volta lá para as leis de Newton. Lembra que você tinha tração quando tem corda, força-peso sempre aponta para baixo, força elástica se tiver mola, normal se você estiver em contato com uma superfície. Pois é, tu aprendeu mais uma força agora, empuxo, toda vez que você estiver submerso num fluido. Toda vez que o corpo estiver submerso num fluido, vai sofrer uma força vertical para cima chamada de empuxo. E cara, quanto é que tem que valer o empuxo aqui, ó, para poder equilibrar o peso? Porque para baixo é 30 newtons. Se a tração está fazendo 24, obviamente o empuxo tem que valer 6. E aí 6 mais 24 vai dar os 30 para cima, que com os 30 para baixo se anulam e o corpo fica em repouso. Quando ele estava no ar, a tração tinha que fazer os 30 newtons sozinha. A tração é que sustentava o peso. Só que quando você botou na água, a tração tem a ajuda do empuxo. Então agora para você sustentar o peso, vai ser a tração mais o empuxo. Então o empuxo é 6 newtons. Pronto. Olha lá. O empuxo vale 6 newtons. A densidade do lago é o que eu quero descobrir. O volume submerso. Cuidado, né? 10 centímetros de aresta é a mesma coisa que 0,1 metro. E o volume de um cubo é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Então o volume é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Porque o volume de um cubo é aresta ao cubo. E 0,1 metro é 10 centímetros. Gente, eu tenho que passar para metro. Lembra que a aceleração gravitacional está em metro, né? Metro por segundo ao quadrado. Então aqui tem que estar em metro, eu não posso misturar. Quer dizer, não posso botar centímetro aqui. Aqui está em metro por segundo quadrado, aqui tem que estar em metro, 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 vai dar metro cúbico. Perfeito? E esse cara está em Newton. Então, automaticamente, eu tenho que botar isso aqui em metro cúbico e aí eu vou descobrir a densidade em quilograma por metro cúbico. Tá bom? Esse 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, ó,
10. Assim, e detalhe, tá faltando um negócio aqui, ó. Quer ver? Volta lá. Você não pode esquecer isso. Olha aqui. Esse volume aqui, gente, não é o volume do corpo. É o volume que está submerso. A aresta ao cubo vai dar o volume do corpo. Só que ele falou, olha aqui, ó. Cuidado, para você não perder isso, ó. Ele falou que ficou só metade do volume submerso. Então vem para cá. Tudo bem, calculei o volume do cubo, mas ó, o volume submerso é só metade. Perfeito? Então é metade disso aqui. Tá, aí vamos lá, vamos resolver isso. Ó, esse 2 eu posso passar para lá multiplicando, que está dividindo aqui, porque é metade do volume total. O volume submerso é metade do total. Passei para lá, ficou 12, igual a D. Aqui, ó, 10 vezes 0,1, isso aqui dá 1. 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. Duas casas decimais. Vou passar para lá dividindo. Então ficou 12 dividido por 0,01. Essa é a densidade da água do lago, que é o que ele quer descobrir. Aí aqui eu vou igualar as casas decimais, ó, porque aqui tem duas casas decimais, boto uma vírgula e 2 zeros. Igualei as casas decimais, agora eu tiro a vírgula. Fica 1.200 dividido por 1. 1.200 dividido por 1, 1.200. 1.200 o quê? Tá tudo no sistema internacional, ó. Metro cúbico, metro por segundo ao quadrado, Newton. Então a densidade você encontra no sistema internacional, que é o quilograma por metro cúbico. Como é que você faz para passar isso aí para grama por centímetro cúbico? Para passar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, divide por 1.000. Olha lá. Então 1.200 quilogramas por metro cúbico dividido por 1.000 vai dar 1,2 grama por centímetro cúbico. Essa é a resposta. Beleza, gente? Então, recapitulando, ó. Empuxo é volume submerso, densidade do líquido e gravidade. Ele queria a densidade do líquido, a densidade do lago. Volume submerso, metade do volume do cubo, vezes a gravidade. E o empuxo era quanto? 6 newtons. Porque o peso para baixo é 30, 24 para cima, está faltando 6. Tá aí, gabarito 1,2, vamos ver lá qual é? Gabarito, letra B. Maravilha, maravilha, gente. Show de bola, hein? Ó, explica de novo essa conta, prof. A Fernanda falou. Tá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Fernanda. O peso aponta para baixo, 30 newtons. Para isso aqui ficar em equilíbrio, como ele falou, para cima tem que ter 30 newtons também. Tem que ser 30 para baixo, 30 para cima. Só que ele falou que o dinamômetro indicou que a corda estava fazendo 24. Então quanto falta para dar 30? Porque se são 30 newtons para baixo, tem que ter 30 newtons para cima. Se a corda faz 24, o empuxo faz os outros 6. Porque como o corpo está submerso na água, a água está fazendo uma força para cima, que é o que o teorema de Arquimedes explica. A força é que a água faz para cima, que a gente chama de empuxo. Para dar 30, faltam 6 newtons. Então o empuxo é 6 newtons. Aí eu joguei na fórmula. O empuxo é 6 newtons. A densidade do líquido é o que ele queria descobrir na questão. Ele quer o valor da densidade do líquido. Volume. Cara, ele falou que o cubo tinha uma aresta de 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metro. Divide por 100. E o volume é aresta ao cubo. É aresta vezes aresta vezes aresta. Então é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Isso aqui é o volume total. Só que o que ficou submerso é só metade. Então é o volume total dividido por 2. Pronto, eu tenho que achar esse D agora. Aí agora eu vou passar tudo que é número para o outro lado. O 2 que está dividindo vai multiplicando. 6 vezes 2 vai dar 12. 0,1 vezes 10 dá 1. Porque multiplicar por 10 é só andar com a vírgula para frente. 10 vezes 0,1 fica 1. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. 1. 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Aí agora eu passo esse cara que está multiplicando para lá dividindo.
Então ficou 12 dividido por 0,01. Como é que eu divido por número decimal? Iguala as casas decimais e depois tira a vírgula. 1.200 dividido por 1. 1.200 dividido por 1, 1.200. Acabou. Dividir por 1.000 para passar para grama por centímetro cúbico. Maravilha? Tira um print aí, tira um print aí. E é isso, ficamos aí com esse teorema de Arquimedes. E daqui a pouco eu tô de volta que tem aula ainda, né? Física 2. Já tirou? Daqui a pouco, Física 2, então não vai embora não, tá? Daqui a 10 minutinhos. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.